Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Beatriz Siquara e hoje irei apresentar, junto com os meus colegas Gabriel Passos e Daniel Araújo, sobre as aplicações dos conceitos de álgebra linear em nosso curso, ou seja, Engenharia Elétrica. Esse mini projeto tem como objetivo apresentar aos docentes da disciplina de álgebra linear e também aos alunos dessa disciplina. Além disso, é um requisito parcial para obtenção de créditos na disciplina Mata 07. Bem, e o que iremos discutir nessa apresentação? Primeiramente, é muito importante entender o que é engenharia elétrica e também o que seria álgebra linear, para depois a gente relacionar ambos. A álgebra linear possui fortes influências na engenharia elétrica. Entretanto, nessa apresentação, nesse mini projeto, a gente escolheu um recorte específico e trabalhar diretamente nele. Nós iremos resolver um circuito a partir dos conhecimentos de álgebra linear. Engenharia elétrica é o ramo da engenharia que trabalha com os estudos e aplicações da eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica. Esse setor surgiu em meados do século XIX, quando houve a comercialização da distribuição e utilização da energia elétrica. Ou seja, a principal função desse profissional é garantir que a energia chegue até o destino de forma segura. Vale ressaltar que a engenharia elétrica possui muitas ênfases, como eletrônica, controle e automação, telecomunicações, robótica e muito mais. O que é álgebra linear? A álgebra linear é abordada nas aulas de matemática, ainda mesmo no ensino fundamental, com o estudo de expressões algébricas, equações, polinômios, sistemas lineares. E no ensino médio, os alunos aprendem sobre matrizes, determinantes, funções. A álgebra linear é também uma disciplina abordada em muitos cursos superiores, como engenharia elétrica, indo muito além do curso de matemática. A álgebra linear faz parte da grade curricular das engenharias, estatísticas, física, economia, ciência da computação, muito outros. Dentro da universidade, a gente aprende mais específico a álgebra linear, e ela utiliza alguns conceitos e estruturas fundamentais da matemática, como vetores, espaços vetoriais, transformações lineares, sistemas de equações lineares, matrizes, muitas outras. Agora que entendemos ambos os conceitos, é importante linkar eles dois. O exemplo que a gente trouxe fortemente aqui é a compreensão dos circuitos elétricos. A álgebra linear é extremamente fundamental, mas afinal, quais assuntos de álgebra que a gente utiliza para resolver circuitos elétricos? Quais etapas para a elaboração? Bom, para a resolução de circuitos elétricos, é fundamental que a gente siga algumas etapas. E antes de mais nada, a gente precisa entender sobre as leis de Kirchhoff, que será mais detalhada à frente pelo meu amigo Daniel. E iremos resolver um assunto muito trabalhado na disciplina de álgebra, que é a resolução de sistemas lineares. A gente vai encontrar um sistema linear, transformar esse sistema linear em uma matriz, e a partir dela, a partir do método de Gauss, a gente vai encontrar os valores das correntes do nosso circuito. Dando continuidade ao raciocínio do projeto, a melhor forma de se entender tudo aquilo que foi falado é através de um exemplo. É por isso que iremos resolver detalhadamente esse circuito que é ilustrado ao lado. Então, as leis de Kirchhoff são utilizadas para encontrar as intensidades das correntes em circuitos elétricos que não podem ser reduzidas a circuitos simples. Então, a primeira lei de Kirchhoff seria a lei dos nós, que se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica ela se divide, que seriam justamente aqueles pontos que há mais de uma conexão, no caso 3 ou mais conectores, na verdade, condutores. E vale lembrar que a soma das correntes que chegam a um nó é exatamente igual à soma das correntes que se saem, e isso é uma consequência da conservação da carga elétrica, cuja soma algébrica das cargas existentes em um sistema fechado permanece sempre constante. No próximo slide, podemos ver um exemplo das aplicações dos nós. Como falado anteriormente, estão alocados todos os nós que estão sendo expressos nesse local, que é justamente a conexão entre
um ou mais conectores. Percebam que na ponta próxima do 145 não tem um nó, porque não tem mais de 3 condutores que estão conectados em um ponto. Então ali não é um nó. Já a segunda lei, ela é chamada de lei das malhas, e é aplicada aos caminhos fechados em um circuito, os quais são chamados justamente de malhas. Vale pontuar que essa lei ela só funciona para circuitos planares, que seriam justamente circuitos que podem ser representados em um plano sem que haja quaisquer tipos de cruzamento de ramos. Então, a lei das malhas, assim como a lei dos nós, é uma consequência da conservação de energia. E essa, por sua vez, ela indica que quando percorremos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial, que pode ser chamada de DDP ou de tensão, é igual a zero. Para aplicar a lei das malhas, deve-se convencionar o sentido que se irá percorrer o circuito. É justamente convencionar, não é algo que é predeterminado, não é algo que é uma regra específica, é justamente um convencionamento. Então a tensão ela poderá ser tanto positiva quanto negativa, de acordo com o sentido que arbitraremos para a corrente e para percorrer o circuito. Então, para isso, se considera o valor da DDP, a diferença de potencial de um resistor, que é dado pelo próprio resistor multiplicado pela corrente. Então, se o sentido for positivo, significa que a corrente está percorrendo o mesmo sentido que a gente arbitrou no início. E se for negativo, significa que é o contrário. Então, para concluir, a soma das tensões dos bipolos que formam a malha é igual a zero. E se escolhido o sentido de percurso, deve-se considerar as tensões positivas, as que concordarem com o sentido adotado, e negativas, as que discordarem. A partir daqui, pode-se observar que nomeamos todas as malhas, de 1 a 6, e que todas as malhas que nomeamos, elas percorreram o sentido horário. Então, a partir dos próximos slides, poderá ser claro como isso vai se aplicar no cálculo dos circuitos, no cálculo da matriz, que posteriormente será formada. Então, seguimos em frente. Agora que já entendemos as duas leis necessárias para a interpretação do circuito, vamos, antes de resolver o sistema, montá-lo. E para montar o sistema linear, vamos usar os dados coletados aqui no circuito. Por exemplo, de acordo com as leis, entendemos que o DDP total em uma das malhas, a exemplo dessa primeira malha em que aplicamos a corrente em 1, deve totalizar a zero. Assim, nós vamos montar a primeira linha do nosso sistema, referente à primeira malha. Como que funciona a montagem da linha do sistema? Nós vamos calcular que o DDP deste primeiro nó, 0, até o nó número 1, será resultado da corrente multiplicada pela resistência naquela linha do circuito. Nesse caso, 15 e 1. Depois, nós temos do ponto 1 até o nó número 5, a nova soma da linha, que vai ser 75 vezes I1. Mas observe que ao passo que a nossa corrente I1 segue o sentido horário que colocamos, portanto, somando mais 15, mais 75 I1, a corrente I2 também passa por essa linha, só que em um sentido contrário ao que definimos da corrente I1. Então, nós vamos subtrair 75 I2 do DDP total da nossa malha. E por fim, do ponto 5 ao ponto 0, temos mais 25 e 1, visto que segue o sentido da nossa corrente, totalizando 15 e 1 mais 75 e 1 mais 25 e 1 menos 75 e 2. E é assim que resultamos na primeira linha, 115 e 1 menos 75 e 2 igual a 0. Todas as outras linhas do nosso sistema linear vão ser trabalhadas da mesma forma. A exemplo da linha número 2, onde encontramos aqui, primeiramente, menos 75 e 1, resultado da corrente 1 passando por essa linha de 5 a 1, indo no sentido contrário do que arbitramos para a malha I2, mais 225 e 2, responsável da soma da passagem da corrente I2 pelos resistores 140, de 75 e de valor 10. Menos 143, por esse 3 passar com a corrente do ponto 4 a 1 nesse sentido, ao invés do que arbitramos para a malha I2. Menos 10 e 4, o mesmo raciocínio aplicado aqui no resistor de valor 10, que a corrente I4 passa no sentido contrário ao que escolhemos. Assim, montamos um sistema linear de 6 linhas, cada uma representando uma das 6 malhas, utilizando todos os cálculos que fizemos até agora. Agora que conseguimos montar o sistema linear,
vamos transformá-lo na sua forma de matriz aumentada e vamos resolvê-lo usando o método de Gauss. Do que consiste o método de Gauss? Ele consiste em transformar um sistema linear em um sistema linear triangular superior equivalente. O que isso significa? Significa dizer que é um sistema linear onde todos os elementos abaixo da diagonal principal são zerados, visto que um sistema dessa forma pode ser resolvido diretamente com a resolução retroativa. Assim, o método se resume em aplicar sucessivas operações elementares em um sistema linear para o transformar num sistema de mais fácil resolução, tendo estes as mesmas soluções que o original. O método consiste em, primeiro, encontrarmos um pivô. O nosso pivô, nessa primeira imagem representada, será o 115, que é o elemento da diagonal principal da primeira linha da nossa matriz. Nossa intenção agora é zerar todos os elementos abaixo deste pivô. No caso, o único que vamos ter que zerar é o menos 75. Como faremos para zerar esse menos 75? Nós vamos diminuir da linha 2 um fator multiplicado pela linha 1. E esse fator será a divisão do primeiro elemento da linha 2 com o nosso pivô, que nesse caso resultará em 0,652. Então nós pegamos a linha 2, subtraímos por menos 0,652 multiplicado pela linha 1. Dessa forma, como vemos na segunda imagem, a nossa linha 1 permanece intacta e a linha 2 permanece com todos os elementos da primeira coluna zerados. Então, nós vamos continuar fazendo estas transformações. Agora, o nosso pivô passa a ser o 176,087, encontrado na segunda linha, e nós vamos tentar zerar todos os elementos abaixo dele, começando pela terceira linha. Encontramos o fator de multiplicação, que vai ser 0,795, menos 0,795. Pegamos o L3 e diminuímos menos 0,795 vezes L2, que encontramos na próxima imagem. Resultado, a terceira linha está transformada. Falta nós neutralizarmos o menos 10. Então nós fazemos um novo fator, que no caso vai ser menos 0,057, multiplicamos pela linha 2 e subtraímos este número da linha 4, encontrando a nossa nova linha 4. Nós vamos continuar essa sucessão até que todas as linhas abaixo da diagonal principal estejam zeradas, resultando nesta última imagem, onde representa a forma simplificada da nossa matriz inicial. Dessa forma, nós podemos enxergar que vamos ficar com uma equação de forma 167,813,6 igual a 0,182. Resolvendo essa equação, nós encontramos o I6, que será então substituído na equação da linha 5, e então encontraremos o I5. Então substituiremos o I5 e o I6 na linha 4 e assim por diante até que encontremos todas as correntes que projetamos. Dessa forma fizemos a solução retroativa que foi dita anteriormente e obtemos como resultado das correntes I1 igual a 0,03, I2 igual a 0,046, I3 igual a 0,057, I4 igual a 0,009, I5 igual a 0,003 e I6 igual a 0,001. Chegamos ao fim da apresentação. Espero que tenha ficado claro o que é engenharia elétrica, o que é álgebra linear e como é possível enxergar uma relação entre as duas. Eu, Daniel Cruz e Beatriz Siquara agradecemos pelo seu tempo. Obrigado.